Você quer saber o que acontece no mundo esportivo? Agora. As notícias da política? Agora. Quer informações sobre a sua cidade? Agora. Para você, o entretenimento tem que ser agora. Então acesse agoramt.com.br. Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br. Você, bem informado. O professor doutor José Tarifa, durante a entrevista dessa semana, falou sobre arte, sustentabilidade e o seu interesse pela climatologia. Antes de vir para cá, eu trabalhei 32, 33 anos na Universidade de São Paulo. Além disso, trabalhar numa cidade um pouco menor que São Paulo me deu condições de abrir um campo de outras atividades. Essas outras atividades incluem pintura, um envolvimento com telas, né, que são objeto de pesquisa e, ao mesmo tempo, de transformação em termos de representação. São telas a óleo. A técnica vai de técnicas bem antigas, né, do século XVII, XVIII, utilizando várias camadas, né, com um determinado tipo de brilho, mas com uma renovação em termos de utilização de documentação fotográfica, né? Um dos meus principais hobbies sempre foi a fotografia, e agora a fotografia digital abriu muitas possibilidades de impressão em mídias, né, de tecidos. Tudo isso tem a ver com a necessidade de expressar uma relação de pesquisa, de aprendizagem, né? Você se lembra do primeiro quadro que você pintou? Lembro, ele está aqui, é esse aqui, que é uma oca, né, indígena. A base dessa tela foi uma foto que eu fiz em abril de 1997, na Chapada dos Parecis. Nós estávamos fazendo um trabalho de campo, né? E eu vi o amarelo, né, do capim onde a oca estava, com um fundo azul-violeta muito escuro. E a chuva já estava assim começando. Aí eu fotografei rápido e fui embora. E como a posição do sol, né, estava correta, né, a iluminação ficou muito boa, a difusão das cores. Então essa foi a primeira experiência de uma tela. Aí a segunda é uma tela de São Paulo, do litoral. Depois eu posso mostrar, né? E a terceira já foi, vamos dizer assim, alguma coisa mais ambiciosa em termos de tamanho, em termos de profundidade dos objetos, e relacionada aqui com a Gleba Rio Vermelho, onde eu tenho um sítio de sociedade com dois amigos, o professor João Carlos Casarim e a professora Denise Maria Sete. E essa tela foi precedida de um conjunto de fotografias que foram tiradas desde 2002. E eu comecei efetivamente a pintar a tela em 2007. Então eu já tinha, não sei, umas 2, 3 mil fotos acompanhando o ritmo das plantas, o ritmo das águas, o ritmo de todos os seres daquele pequeno lugar de floresta, né, relativamente bem preservado.
Então essa também se chama Recanto Rupestre, né? Mas tem um nome em inglês porque ela esconde um livro que eu não terminei ainda, que eu estou escrevendo, que são poesias pequenininhas, haikais, né? De 3 linhas, 21 sílabas, tem uma técnica para fazer isso, que se chama Light Shadows Evolution Life, pintando conhecimento. Então, a evolução da vida na sombra é o tema da tela. E pintando conhecimento por quê? Porque a partir da expressão visual, né, exigiu de quem estava pintando a tela aprofundar o conhecimento sobre todas as relações de um universo restrito, muito pequeno universo, 1,60 m por 2 metros, mas que envolve uma complexidade enorme em termos de conteúdo, em termos de movimento. E esse conteúdo e movimento, o artista plástico teve que estudar botânica, teve que estudar rocha, teve que estudar fungos, cogumelos e identificar as plantas, as algas. O senhor pensa em fazer alguma exposição? Olha, eu tenho muito ciúme das coisas que eu faço e ao mesmo tempo sou muito exigente em relação às formas de apresentação das coisas, né? Nesses 10 anos que eu moro em Rondonópolis, é a primeira vez que eu converso sobre as minhas coisas, né? Por que isso? Porque o que mais existe atualmente nessa forma moderna de apresentar as coisas, né, é a banalidade. Então, é muito fácil banalizar e, ao mesmo tempo, não reconhecer a profundidade que as coisas têm em termos de valor de uso, né? Eu teria vontade de fazer uma exposição, mas sem, vamos dizer assim, nenhuma falsa modéstia, né? Eu queria uma exposição que tivesse uma organização e uma forma de relacionamento com a comunidade, né? Que expressasse os sentimentos verdadeiros da tela, né? Por exemplo, a maneira como as telas são apresentadas no shopping, né, que é o único lugar que é possível, normalmente fica tudo misturado, no meio do carro da Honda, no meio não sei do que. Então, aí eu não quero, entende? Se for para mim programar alguma coisa, eu quero alguma coisa assim, Museu de Arte Moderna, ou de São Paulo, ou do Rio, ou de Londres, entende? Voar bem alto, porque, vamos dizer assim, uma tela que você levou 2 anos e meio pintando, trabalhando, pesquisando, né? Ela não pode se estragar dentro de um contexto muito pobre, né? Por isso, mas talvez a internet seja um meio de comunicação. Como surgiu o seu interesse pela climatologia? Nossa, faz 40 e tantos anos, ou mais. Eu estava no 2º ano da faculdade, primeiro para o 2º, 1967, por aí, 66, né? E apareceu um concurso para técnico de laboratório da Unesp, em Presidente Prudente. E eu prestei o concurso, fui aprovado, comecei a trabalhar, né? Aí no primeiro mês de trabalho eu descobri umas caixas velhas que estavam amontoadas, que era uma estação meteorológica. Aí eu fui lá, pedi autorização e comecei a montar a estação, né? Praticamente sozinho. E descobri que o Instituto Agronômico de Campinas dava orientação com relação a isso. Aí eu fiz um contato, fui fazer um estágio em Campinas
Fiquei 3 meses fazendo estágio, dezembro, janeiro e fevereiro de 1968. E fiz alguns amigos e eles alocaram um técnico para ir até Prudente para fazer a montagem da estação, né? Esse pessoal são meus amigos, depois eu passei a trabalhar com eles profissionalmente como pesquisador no Instituto Agronômico de Campinas. Então foi isso, o meu começo foi isso. Aí, depois de montada a estação, o espaço, eu ficava 18 horas por dia, porque eu era aluno, né? Então eu chegava às 7 da manhã e saía 10h30, 11 horas da noite, todos os dias, sábado, domingo, feriado, etc. Eu fiz isso 3 anos. Disso nasceu o mestrado, uma parte do doutorado e a viabilidade para o pós-doutorado, que foi feito quase uns 10 anos depois, 68 a 78, 77, 78, que eu fui para a Inglaterra, mas começou muito antes. Hoje se fala muito em sustentabilidade, né? Você procura aproveitar da natureza os recursos naturais para o seu dia a dia? Olha, eu tenho uma leitura de sustentabilidade que é um pouco às avessas, né? E muitas vezes eu choco as pessoas, dizendo que sustentabilidade é uma mentira, sustentabilidade é uma cortina de fumaça para esconder o interesse econômico que se expressa por trás, né? Não que a sustentabilidade em si não seja uma meta a ser perseguida, ela é, né? Só que dentro do sistema econômico que a gente vive, né, é uma utopia, né? Então, é uma grande bobagem ficarmos pensando em termos, vamos dizer assim, do que é sustentável e do que não é, enquanto os valores ecológicos não forem inseridos, vamos dizer assim, dentro do pensamento econômico e dentro do pensamento das práticas sociais. As práticas sociais são feitas no sentido da mercadoria, mercado, consumo. A partir daí, vamos dizer assim, toda a sustentabilidade é discurso, pura e simplesmente. É como falar em crescimento e desenvolvimento, né? Então, a preocupação é com o crescimento, é quantitativo. Sustentabilidade e desenvolvimento é qualitativo. Eu tenho que estar preocupado com o valor de uso das coisas. Agora, eu pergunto, qual é ou quais são os sistemas econômicos, vamos dizer assim, atuais, que se preocupam com o valor de uso das pessoas, dos seres humanos ou da vida em geral? Muito pouco, infelizmente, né? Você acredita que hoje os educadores estão mais conscientes em relação à sustentabilidade? Eu diria que não só os educadores, mas eu, você, o Varley, toda e qualquer pessoa é socialmente produzido. Então, como é que se dá essa produção? Essa produção é controle de tudo que nós pensamos e de tudo que nós fazemos. Quem assistiu Matrix, né, pode ver muito bem o mestre ensinando o voo do Neo, naquele momento que ele fica entre um prédio e outro, né, e ele precisa voar e ele não consegue atravessar aquele espaço. A gente só vai atravessar esse espaço a hora que ocorrer um resgate dos sentimentos mais profundos que vêm lá de dentro do coração. Enquanto isso não acontecer, né, a educação não se processa. Todos nós, todos, em maior ou menor grau, somos alienados e cooptados ao sistema de exploração atual. Não há fuga, né? Por que eu tenho que consumir, vamos dizer assim, não sei quantos 1000 watts de energia por mês, se as condições ecológicas exigiriam uma condição muito menor? É que se eu não fizer isso,
vamos dizer assim, eu vou ser colocado fora do funcionamento do sistema. Entende? Por mais que eu relute em não entrar na internet, não estudar, é o único meio que eu tenho para me relacionar com o conhecimento atual. E é por isso que as bibliotecas estão cada vez mais obsoletas, velhas, desgastadas. A universidade não tem funcionários, não tem técnicos, não tem isso. Então, eu tenho que estar colocado dentro de uma perspectiva em que eu sou produzido de acordo com as leis que o sistema impõe, né? Tem um pensador francês que eu gosto muito, ele chama Henri Lefebvre, né? Um filósofo, um sociólogo, etc. E ele dizia o seguinte, né? Que as nossas mentes, os nossos hábitos, o gosto, é tudo produzido. Ele chama esse termo de dressage. Dressage é treinamento, como se fosse treinamento de cães. Dressage é um termo de treinamento militar, treinamento de cães. E que todos nós passamos por esse treinamento, em maior ou menor grau. Então fica muito difícil exercer o papel de educador quando uma massa da população é desprovido dos meios, por exemplo, de alimentação, passam fome, eles têm condições de não ter trabalho, então, sem terra, sem casa, como é que eu posso pensar numa educação com desenvolvimento humano? O desenvolvimento humano, ele exige algumas condições materiais, que se não forem satisfeitas, o trabalho do educador fica extremamente limitado, né? Aí começa a aparecer as variantes da educação. Educação ambiental é a mesma coisa que a sustentabilidade. Para mim não existe, não serve para nada. Por quê? Porque o que existe é a educação. É o sentido mais profundo, humano, de desenvolvimento. Quando isso não se cumpre, eu fico arranjando outras coisas que é para esconder a realidade dos fatos. Infelizmente, novamente. Você acredita que o homem pode causar sua própria extinção? Olha, cai no campo da especulação, né? Mas eu não diria que é o homem. É outra coisa que eu não gosto. Eu gosto de falar, por exemplo, falar de homem indefinido é muito ruim. Eu quero saber que homem é esse. Falar de ação antrópica é outra coisa indefinida. É jogar a culpa em toda a humanidade quando os culpados são uma minoria que detém o poder. É essa minoria que controla a riqueza, que controla os meios de produção, que controla a técnica. Essa é capaz de levar o mundo à destruição. E não o homem. 90% da população, ou mais, né, que não são os detentores da riqueza, do poder, eles são extremamente bons. Você vai numa favela em São Paulo, que a mídia vende, né, que na favela só tem mau caráter, que na favela... Mentira! Na favela tem trabalhadores. A favela que funciona dentro da USP, que é a favela de Jaguaré, 25 mil a 30 mil pessoas, são trabalhadores terceirizados, entende? Da própria universidade que moram na favela. Por que eles moram na favela? Porque eles não têm condições de pagar 2, 3 ônibus e morar a 20 quilômetros do trabalho. Como é que ele chega lá para trabalhar? Então, ele ficando na favela, ele não paga ônibus, ele tem assistência médica nos bairros melhores, e etc, etc. Então, o processo de controle dos meios de produção, esses podem levar a humanidade à extinção. Muito embora eu acho que quando a gente pensa em termos de tempo geológico, né, a extinção é um processo natural dentro da Terra e dentro do universo. Tudo nasce, vive e morre. Esse nascer, viver e morrer
é inquestionável para qualquer sistema pequenininho ou sistema muito amplo, muito grande, de milhões de anos. Então, se a vida, o homem, talvez a vida na Terra vai se extinguir, né? Eu não tenho dúvida de que ela vai se extinguir. Só que ela vai levar uns 4 a 5 bilhões de anos pela frente. E as minhas ações, os meus comportamentos têm que ser resolvidos em curtíssimo prazo. É no cotidiano, no dia a dia, em cada coisa que eu faço, é que se resolve se vai extinguir ou vai continuar. Por outro lado, eu acho também o seguinte: a vida não morre nunca, ela se transforma, né? Eu lembro de uma música do John Lennon que ele fala: Life is very short, a vida é muito curta, but never die, mas ela nunca morre. E eu acredito nisso, quer dizer, as transformações daquilo que gera amor, solidariedade, bem-estar, etc., elas vão continuar persistindo em todas as galáxias, em todos os tempos. Você se sente realizado, satisfeito com tudo que você já veio construindo na sua vida? Sim e não. Sim, porque tudo que a gente constrói é uma escadinha que te segura para as outras coisas que você vai fazer. E por que não? Porque o que mais me agrada é ser um eterno aprendiz. Esse eterno aprendiz, vamos dizer assim, de manter a vontade, né? De manter a tesão pelas coisas o tempo todo. Esse é o processo, talvez, de segredo, né, de satisfação e de prazer. Independente das crises que a gente vive, de tristeza, de excesso de trabalho, ou de enxergar que tem muitas pessoas que não têm o mínimo necessário para uma sobrevivência digna, né? Isso gera muito conflito. Para mim, pessoalmente, que sou um romântico do século passado, então essas coisas se refletem muito, né? Mas o eterno aprendiz, ele está sempre tentando descobrir coisas novas. Por exemplo, eu tenho um problema no olho, né? O meu olho é o meu lado fraco, desde que eu tinha 8 a 9 anos de idade, que eu tenho miopia muito pesada, depois com 48, quase 50 anos descobri que eu tinha glaucoma, então eu tenho algumas dificuldades, algumas deficiências, que eu as reconheço e tento trabalhá-las de uma outra maneira. Então, por exemplo, o piano, nos últimos 4 ou 5 anos eu estudo um pouco de piano. Por quê? É uma preparação para um dia que talvez eu já não consiga enxergar tudo que eu quero, eu possa viajar nos meus sons, no piano. De vez em quando pego uma gaita para tocar, de vez em quando pego um pandeiro. Então a percussão, ela alimenta o meu passar dos tempos. A vida em si, sozinha, né, é muito triste. Por quê? Porque a gente sempre tem uma ideia de solidão. O bom é a gente tentar substituir a solidão por solitude. A solitude é o quê? Quando eu aprendo o piano, eu me encho de amor. Quando eu faço uma tela, eu me encho de amor. Se eu tenho esse amor para oferecer, essa coisa para dar, eu não vou me sentir sozinho nunca. Eu vou estar ligado com a Terra, com o universo, com um monte de outras coisas.